Agora eu aproveito o momento para convidar o senhor Alexandre Pereira, também o senhor Pedro Almeida, Thalisson Alves e, mais uma vez, o Bruno Furtado, para se juntar a gente aqui na frente para uma espécie de roda, uma mesa redonda para a gente conversar e debater estes assuntos que foram trazidos no dia de hoje. Peço a gentileza para cada um que está aqui com a gente hoje, tem dúvidas, quer fazer algum comentário, por gentileza, erga a mão, a gente leva o microfone até vocês para trazer essa pergunta para quem está aqui ouvir e para quem está acompanhando do seu trabalho, em casa, em qualquer lugar do planeta, também ter a oportunidade de conferir essas perguntas e respostas. E para você que está online, acompanhando a nossa programação aqui do Fórum, também pode mandar perguntas através do chat, que a gente repassa aqui para os nossos convidados do dia de hoje. Mais uma vez, meninos, muito obrigada, viu? Um bom dia para todos. Daqui a pouquinho, depois deste papo, a gente faz uma pausa rápida para correr no banheiro, tomar uma aguinha, se refrescar e voltar com mais conversa. Então, vamos lá, meninos. Antes da gente começar com as perguntas que já nos foram enviadas, eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração a partir do que foi visto ao assistir a palestra dos colegas, alguma pergunta entre vocês ou alguma consideração importante, algum fator que ficou pendente dessa conversa que nós tivemos no dia de hoje. Só um instantinho que ela já está trazendo ali o equipamento para vocês utilizarem. Aproveito para lembrar que depois do café tem o sorteio da mochila, então é importante estar dentro de uma das salas, porque é importante ter o número da credencial. Só quem estiver presente é que vai poder concorrer e ganhar. Combinado? Então vamos lá, meninos. Considerações importantes e comentários sobre as palestras? Vocês puderam prestigiar a todas elas? Eu queria agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que foi todo mundo. As palestras foram bastante informativas e queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Eu também queria agradecer em nome da Solis, né? Sempre muito bom estar participando desse evento. Está trocando conhecimento com todos os colegas aqui de diferentes setores, né? Eu acredito que o tema discutido hoje foram de bastante interesse para todo mundo aqui nesse auditório, né? Então, é isso. Também agradeço a todos que estão presentes. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, ter trazido bastante informação para vocês, principalmente sobre a questão da corrente que eu abordei. Eu convido vocês a conhecer os inversores da GE, é uma marca forte que está vindo para o mercado brasileiro, entrou nesse primeiro semestre do ano, então os distribuidores já têm os inversores em estoque. Eu convido a todos vocês a seguirem a gente no LinkedIn, principalmente no Instagram, que a gente posta bastante novidade. E eu tenho uma pergunta para o Bruno. Por favor. Ele comentou ali sobre a questão do centralizado com relação ao string e sobre a questão de MPPTs, que nem sempre é vantajoso se ter mais MPPTs. Eu fiquei com dúvida realmente ali em que situações ter apenas um MPPT a gente teria um maior resultado. No caso que eu apresentei com menos MPPTs, a gente usou a Combiner Box lá no campo e a gente trouxe todo o encaminhamento em dois cabos, um positivo e um cabo negativo da usina, em 1.500 volts. Nisso eu já economizei muito cabo, porque se eu fosse colocar o inversor lá perto dos painéis, como a gente viu na segunda exemplo, onde a gente tem 12 MPPTs e o inversor perto dos painéis, a gente teria que passar um trifásico em 380 volts. Um trifásico em 380 volts com um cabo mais grosso. Então eu já economizei em cabo aí. E com uma MPPT só, a MPPT do inversor, pessoal, ela é um conversor eletrônico que transfere potência. Então ela tem uma eficiência ligada a ela, né? Então se eu tiver a mesma tecnologia com 12 MPPTs, a mesma tecnologia com os mesmos componentes com uma MPPT só, você for procurar a eficiência máxima do inversor, o inversor com MPPT só tende a ter mais eficiência nesse caso. Mas é uma discussão que não é simples, né? É uma discussão que ela é complexa mesmo e que ela tende a ter essa... Eu acho que ali uma questão da Combiner Box, realmente você vai passar um cabo dos módulos, um cabo CC, um par de cabo CC, né, até a Combiner Box. Sim, você vai passar os cabos das MPPTs e depois um par de cabo da Combiner Box até o inversor. Isso. Vai ter menor perda ali. Então, muito obrigado. Como a gente não trabalha com inversores com só MPPT, realmente fiquei com essa dúvida, né? Para realmente entender como que seria no funcionamento com inversor de única MPPT. Obrigado. Eu que agradeço. Para os presentes no auditório, alguém gostaria de fazer alguma pergunta neste momento?
Só um instante. Quem mandou? Foi você? Bom dia, parabéns pela apresentação de vocês. Algumas marcas eu já conheço, outras não tenho muita familiaridade. Sou da Enersol Brasil, a gente tem mais de 1000 instalações fotovoltaicas ligadas, a maioria lá na Bahia. A gente já trabalhou bastante com a SMA. Eu queria saber de cada um, de forma bem resumida, como funciona o processo de garantia, se, por exemplo, no interior do estado, um inversor parou de funcionar, um caso prático, um exemplo prático de como funciona e qual o prazo, mais ou menos, que vocês atenderiam, quais seriam os custos em relação ao envio, que muitas garantias não suportam esse custo, e qual é a taxa de falha dos inversores que vocês mais utilizam no Brasil. Obrigado. Vamos começar de cá para lá, então, para inverter um pouquinho? Pode ser? Oi. Já virou troca-troca do microfone aqui. Já virou. A gente se vira. Bom, no caso da Grovet, a garantia funciona da seguinte forma. Primeiro, entre em contato com o nosso suporte. Nós temos um suporte com DDD 44. Quando é constatado realmente que é uma troca, é necessário, é um defeito do inversor, entra em ação o nosso suporte que faz uma troca avançada. Então, a nossa própria logística, hoje, né, isso é recente mesmo, então a nossa própria logística, ela entra em contato com o local, com o cliente, combinado um horário, que vai feita a colheita desse inversor que está com defeito, e no ato de pegar o inversor, a gente vai enviar um inversor consertado. Tá? Então, a Grovet é dessa forma. Então, hoje. Então, acredito aí que não passe dos 30 dias. Não passa. Então, primeiro, é autorizado a troca avançada através do nosso suporte. Quando ela é autorizada, em 48 horas, a nossa logística entra em contato com o cliente, combina um horário e aí é feito essa troca, dessa forma. Então, isso, no caso, o integrador que fez a instalação, ele vai ter que retirar aquele inversor, né? E a pessoa da logística, ela só vai esperar, ela não vai fazer nada. Então, ela vai esperar você pegar aquele inversor que está com defeito e você vai pegar o novo, colocar no lugar, enfim, dessa forma. Oi? O custo, por exemplo, a empresa que vai fazer a troca, ela vai ter um custo. Se vocês ressarcem a empresa que está fazendo a troca... Não ressarcimos, apenas substituímos o inversor com defeito. Certo. E a taxa de defeito? A taxa de defeito? Por exemplo, a cada 100 inversores que vocês venderam, 0,1 ou 1% deu defeito. Entendi. Taxa histórica. A gente não tem esse número muito claro, mas é menor que 0,5. Tá? Obrigado. Obrigado a você. Por gentileza, dando sequência. Com relação aos inversores da GE, então, no caso de falha do equipamento, você vai entrar em contato ou com a equipe técnica do nosso distribuidor ou direto com a nossa equipe técnica de suporte. A gente vai fazer um diagnóstico junto com você, tem ali um formulário de solicitação de garantia que tem que ser preenchido. Então, tendo esse formulário preenchido com informações da instalação, a gente consegue fazer uma análise remota e até mesmo aprovar a garantia remotamente. Só com aquele formulário a gente já identifica realmente um problema do inversor, a garantia está aprovada. Então, esse prazo de aprovação da garantia, esse primeiro prazo de aprovação, em torno de 3 dias, mais comum em 2 dias, a gente aprovar, dar o ok, realmente é um caso de garantia. Aí sim você vai entrar em contato com o nosso distribuidor para ele fazer a troca para você. Então, a partir do momento que você nos enviar o inversor e nos enviar o código de rastreio daquele inversor, a gente já vai despachar o inversor de reposição do distribuidor para você. Então, a gente tem como meta aí 15 dias fazer essa reposição. Claro que alguns locais mais remotos no Brasil pode demorar um pouquinho mais devido ao transporte, mas a gente pretende, depois da aprovação da garantia, aqueles 2-3 dias ali que leva para aprovar a garantia, a gente teria 15 dias para fazer a troca para você. Com relação ao custo, não tem custo, a gente vem com essa proposta da GE de ter um serviço de suporte premium, pós-vendas premium, então a gente vai cobrir o custo, tanto o custo de envio do equipamento danificado para o nosso distribuidor, assim como o custo de retorno desse equipamento. A gente tem também um estoque próprio da GE no Brasil, para casos
mais raros, que a gente precise trocar direto para o integrador, não vai ser via distribuidor, a gente consegue fazer a mesma logística. Com relação à falha, taxa de falha abaixo de 0,3%. Então, no Brasil, a separação da GE está iniciando no Brasil, mas a fabricação dos inversores, a gente já tem dados históricos aí de uma base de mais de 10 anos, então é em torno de abaixo de 0,3% de falha. Quando eu digo aqui falha, troca de inversor, falha que a gente precisou realmente reparar o inversor ou trocar o inversor. A gente tem muita falha, que são alertas, no caso, que a gente resolve remotamente. Então, com ferramenta remota, hoje a gente soluciona em 95% dos casos que não tem dano ao inversor, a gente soluciona de forma remota. Pedro? Opa, bom dia, tudo bom? Então, em relação à Solis, a nossa política de garantia, né? Então, o primeiro passo é sempre entrar em contato com o nosso suporte técnico, com o DDD 19, né, Campinas. Então, você vai ter todo o auxílio da nossa equipe, dos nossos engenheiros, eles vão te auxiliar no máximo possível, né, para diagnosticar o problema do inversor de forma remota, e também, se for necessário, a gente pode estar enviando um engenheiro de campo para fazer esse tipo de diagnóstico. Se o inversor precisar da troca de algum equipamento, nós temos um armazém de equipamentos na região de Campinas, São Paulo. Então, podemos estar fornecendo esse suporte adicional aos nossos clientes. E se for constatado que é uma falha interna ao inversor e que não dê para resolver, né, pelos técnicos em campo, então nós vamos estar fazendo essa troca do equipamento, né? Então, no momento que você entra em contato com o nosso suporte técnico, o atendimento do nosso suporte é extremamente rápido, e eu acredito que, se for realmente constatado problema no inversor, entre 2, 3 dias no máximo, a gente já consiga estar entrando com esse processo para fazer a troca do equipamento, né? Em relação a custo, o cliente final ele não tem custo nenhum, então a gente vai estar entrando em contato com o distribuidor para ele estar te enviando um novo equipamento. E o equipamento, é difícil te dizer uma data, né, um prazo específico, porque o Brasil é muito grande, né? Então, dependendo da região, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, né? Mas, normalmente, essa troca de equipamentos é extremamente rápida, não 1 a 2 semanas no máximo, né? Em relação à taxa de falha do equipamento, ela também é muito baixa, né? Eu ainda assim, não tenho um valor numérico aqui para te precisar, mas todos os nossos equipamentos eles são testados em fábrica, né, antes de serem enviados para os mercados internacionais. Então, eles são testados em termos de funcionalidade, em termos de durabilidade. Então, isso faz com que a taxa de falha desses equipamentos seja extremamente baixa em campo, tá? Alô, alô, agora Oi. sim. Finalizando o rodízio, vamos então com o Bruno Furtado. Obrigado pela pergunta. O pessoal da Enersol tem acho que não preciso te responder, mas eu vou responder para o resto do pessoal, que eles já fizeram um processo já de garantia com a gente. A SMA já tem suporte técnico especializado no Brasil desde 2016. Então, já fazemos as trocas de garantia desde 2016 com estoque no Brasil, tá? Então, todos os equipamentos têm estoque no Brasil. Caso não tenha, seja um equipamento muito antigo, a gente vai trocar por um similar, no caso mais novo, né, mais atualizado, melhor. O processo ele é bem simples, tá? A gente tem hoje os meios de comunicação, que é o WhatsApp, o telefone, e também a gente faz acesso remoto, tá? Utilizando o software de acesso remoto, no caso da usina ter a condição de ter acesso à internet. E toda a identificação ela é feita no momento do atendimento. Então, você não precisa mandar um inversor para a SMA para ser analisado. A gente já faz... Durante o atendimento, a gente já identifica que é um processo de falha em garantia. A gente pede um prazo de 48 horas, tá, para avaliação desse processo de garantia, se é um caso de garantia de fato ou não. Após essa aprovação de 48 horas, a gente entra em contato com o instalador para que seja feita a documentação de troca, tá? Então, isso é imediato. Então, a partir das 48 horas, o prazo é logístico. A gente tem um endereço, a gente tem o equipamento que vai ser trocado. O processo da SMA é o seguinte: sai o inversor daqui, um inversor bom, é levado até o local que o instalador definiu, tá? É feita a troca no local pelo instalador, a gente manda um time de logística. Nesse momento, o inversor ruim já volta para a gente no próprio instalador. Isso tanto para os inversores residenciais quanto para os inversores grandes, tá? A gente também tem equipes de serviço aqui no Brasil.
Então, temos os nossos engenheiros de service, temos o nosso parceiro de serviços aqui no Brasil, também desde 2016. Então, para pequenos reparos, é possível ser enviado uma equipe, tá? E no caso de queimar só, por exemplo, uma placa de comunicação ou só uma ventoinha, para a gente não ter um processo muito burocrático, é enviado só a ventoinha ou só a placa de comunicação. Então, pode variar em alguns casos. A gente sempre vai fazer da forma que for melhor para vocês também, tá? Então, às vezes, ter que mandar uma equipe lá para trocar o inversor inteiro porque queimou uma ventoinha, é mais fácil mandar só a ventoinha. Os equipamentos da SMA estão vindo com 5 anos de garantia e 10 anos de garantia para a linha residencial. Essa garantia pode ser estendida até 20 anos, tá? Então, para todos os equipamentos, até 20 anos. E a extensão de garantia não precisa ser comprada no momento da compra do inversor. Você pode comprar o inversor, deu 4 anos, está no último mês lá, para acabar a garantia, você compra mais 5 anos. Tá? E esse processo pode ser repetido até 20. Com relação à taxa, ao custo, perdão, o custo logístico é todo por conta da SMA. Tá? Então, todo o custo administrativo e logístico do processo é por conta da SMA. O instalador apenas tem que estar lá ou mandar algum técnico que seja qualificado para fazer o manuseio do equipamento. Tá? E a taxa de falha, isso eu não tenho essa informação no momento, vai variar de equipamento para equipamento e a gente pode orientar melhor com um certificado por e-mail. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui? Já estamos com o nosso tempo um pouquinho corrido, todo mundo já está querendo fazer um lanchinho, tomar um cafezinho, né? Mas ainda dá tempo para mais uma pergunta. Bom dia, eu sou Danilo de Brasília, da Velas. A minha pergunta se estende a todos, mas eu gostaria de uma resposta em especial do Bruno, da SMA. Em relação ao cenário que você colocou do inversor com MPPT só, com a instalação centralizada próxima à transformação, né? Nesse cenário, eu queria saber se vocês têm alguma comparação entre colocar a combiner próximo das placas e a combiner próximo aos inversores centralizados. Usando, claro, mais cabo de CC assim, espalhados, porém você não tem que usar os cabos tão grossos da combiner para o inversor. Queria saber se vocês têm essa comparação. Não temos. Realmente é um valor de custo, como você falou, né? No caso, por exemplo, de você usar um inversor de 150 kW, você vai ter bastante strings, né? Mais ou menos, como é 1.500 volts, vai ficar um pouco menor do que se fosse 1.000, né? Mas até 20, por exemplo, seriam 40 cabos finos, né? Então, realmente para o inversor ou para o sistema, para a funcionalidade do sistema, não faz diferença. O que é aplicado na prática, em todos os casos que eu vi, quando você tem as mesas, você pode passar um corredor de passagem, colocar todas as string boxes nesse corredor de passagem para facilitar a manutenção, para o cara não ter que ficar procurando, entendeu? Você faz um corredor e coloca todas as combiners perto do corredor e ela vai pegar tanto as strings do lado esquerdo quanto do lado direito. E aí, desse corredor, você junta tudo, faz uma vala que leva até o eletrocentro. Mas vai variar de projeto para projeto, não tem como definir, mas é o que é mais praticado. Alexandre Pereira, Pedro Almeida, Thaleson Alves, Bruno Furtado, eu agradeço demais pela presença de vocês e pelas contribuições. Como o nosso tempo é curto, se ficou alguma dúvida pendente, aproveitem o nosso chat, que lá a nossa equipe da FRG Mídias e Eventos vai encaminhar para cada um deles as dúvidas pertinentes e eles respondem na sequência. E é claro que eles deixaram todos aqui os canais abertos de comunicação para tirar dúvidas e outros comentários. Então, até daqui a pouco. Um abraço e bom dia.